Eu gostaria de presenciar um apocalipse zumbi, daqueles com sangue, tripa voando e muito desespero dos cidadãos de bem. Por quê? Porque eu não tô nem aí e quero que o mundo pegue fogo e os bombeiros estejam tudo de férias coletivas. Eu sou Pablo Zorzi, mete like, se inscreve no Capivara Zumbi e vem comigo nessa jornada de caos e desespero, onde eu vou te indicar 14 filmes de zumbi que tu precisa dar uma conferida. Só para constar, não são filmes tão conhecidos, de modo que o que eu quero é que tu tenha a opção de filme de zumbi que possivelmente tu nunca viu. Vem com o pai. Divulgado como sendo o primeiro filme de zumbi produzido em Cuba, Juan dos Mortos deixa claro que é uma produção pra lá de maluca desde a primeira cena, quando Juan e o seu melhor amigo matam um zumbi no meio do mar e continuam navegando como se nada tivesse acontecido. Sem se preocupar muito em explicar a origem dos zumbis, esse filme, cheio de humor e crítica social, se concentra mais em mostrar a reação da população frente à presença dos infectados, como por exemplo, a TV estatal cubana fazendo uma declaração oficial de que a epidemia foi obra de dissidentes cubanos financiados pelo governo norte-americano. Pois é, e o mais estranho nisso é que o governo cubano ajudou a subsidiar os custos da produção, o que mostra que, pelo jeito, eles gostaram da ideia de ter um filme de zumbi gravado em Cuba. De volta ao enredo, no meio do país em caos, Juan, ao lado de alguns amigos, decide tirar proveito da situação e criar a empresa Juan dos Mortos, que oferece um serviço pra lá de bizarro, o de matar entes queridos que viraram zumbi. Surpreendendo dentro do pequeno orçamento de 2,3 milhões de dólares, Juan dos Mortos, que pode ser visto na Prime Video, como eu já falei, é um filme repleto de humor e críticas sociais, que conta ainda com um bom elenco e personagens no mínimo curiosos, por assim dizer. Fato esse que faz o filme se apresentar como uma opção bem interessante e pra lá de divertida dentro desse tema que é o apocalipse zumbi. Na trama mais ou menos apocalíptica de Um Dia de Caos, a gente vai acompanhar a história de Derek Cho, um exemplar funcionário de uma empresa de advocacia que é vítima de uma armação feita por uma colega de trabalho e acaba sendo demitido injustamente. Pois é, como já disse Judas, amigo é tudo na vida. E como nada é tão ruim que não possa piorar, a demissão do Derek coincide com a chegada de um vírus mortal que altera radicalmente o comportamento das pessoas, transformando o tal escritório no palco de uma batalha sangrenta. Desempregado e no meio de um apocalipse diferentão, contando só com a ajuda de uma cliente chamada Melanie, o Derek agora vai ter que lutar não apenas pelo emprego, o que não faz muito sentido, até porque no meio de um apocalipse a primeira coisa que eu ia mandar a merda era o emprego, mas também pela própria vida. Contando ainda com o Steven Yeun como protagonista, que parece ser outro apaixonado pelo gênero zumbi, depois de ter interpretado o Glenn e levado umas porretadas de saltar o olho em The Walking Dead, Um Dia de Caos não é bem um filme de zumbi, já que o vírus age de uma maneira bem mais complexa aqui, ou seja, ele intensifica as emoções e remove as inibições do infectado, transformando a pessoa num maníaco homicida incontrolável. E dessa forma, como o Derek foi infectado justamente quando tentava reverter a sua demissão, o vírus fez com que ele se armasse com um martelo, uma pistola e alguns pregos para iniciar uma verdadeira guerra para conseguir o emprego de volta. E aqui fica um adendo, que eu não faço ideia de quanto o Derek deveria ganhar de salário nessa empresa, mas pouca coisa não deveria ser. Na trama de Contágio, Epidemia Mortal, acompanharemos a saga de Wade, um fazendeiro cinquentão que percorre uma cidade infestada por um vírus atrás da filha Maggie. Depois de semanas procurando, ele finalmente a encontra infectada dentro de um hospital. O problema é que a política do governo em relação ao tratamento para o vírus é colocar em quarentena todos os seres humanos que fossem infectados. Mas com a ajuda de um médico amigo da família, Wade consegue levar a Maggie para casa, mesmo sabendo que assim que o vírus tomar conta da filha por completo, ele vai ter que tomar uma importante decisão sobre o que fazer com ela. Com ótima atuação de Arnold Schwarzenegger, por incrível que pareça, esse é mais um filme que eu não achei em lugar nenhum, mesmo procurando pelo outro título, que é Maggie, a Transformação. E não, eu não tô ficando louco, parece que ele tem mais de um título aqui no Brasil, ambos bem porcaria por sinal. Apesar de algumas falhas, Maggie ou Contágio, pode escolher aí qual você achou menos bosta, ainda consegue ser um bom filme com ótima ambientação, que causa em quem tá assistindo um certo desalento por ver um pai passando pelo que o Wade tá passando.
Claramente inspirado em Bastardos Inglórios do gênio Quentin Tarantino, o filme espanhol Bastardos nos conta que durante a década de 30, a Espanha viveu uma terrível guerra civil, ao mesmo tempo em que ao seu redor lidava com os problemas decorrentes da Segunda Guerra Mundial e o crescimento do nazismo no mundo. Nesse cenário, Jean faz parte do exército espanhol, mas é visto pelo seu tio e general como um grande covarde. Então, para estimular a coragem do sobrinho, o general o envia numa missão meio suicida para entregar um bilhete do outro lado do desfiladeiro. Querendo provar o seu valor, Jean aceita a tal missão, mas no meio do caminho ele se depara com um grupo separatista que não gosta muito do exército. Dessa forma, quando a gente acha que a coisa está prestes a ficar feia por esse motivo, o filme dá uma virada de chave e os combatentes terão que deixar as divergências políticas de lado em prol da sobrevivência, uma vez que espalhados pela floresta, os zumbis estão tomando conta do país. Baseado em livro e disponível na Netflix, Bastardos é um filme que mistura gêneros e que cumpre exatamente o que promete, que é misturar ação, terror e zumbis com uma dose extra de deboche e comédia. Além do mais, aqui a gente ainda vai poder ver o Martin Berrotti, que é o Palermo de La Casa de Papel, se transformando num zumbi sem braço e perna numa cena hilária. Se ainda não viu, põe aí na tua lista, que esse vale a pena. Em The Sadness, a gente vai conhecer o apaixonado casal Jim e Cat, que estão vivendo num cenário bem próximo ao que a gente viveu até um tempo atrás, numa pandemia estranha que parece controlada, mas não muito. Com a população tentando voltar o mais breve possível à normalidade, alguns virologistas não estão certos de que a merda chegou ao fim e insistem em dizer por aí que o vírus tem alta chance de mutação, e que a suposta sensação de segurança sentida pela população pode acabar fazendo o trem ficar ainda pior. E como todo bom ser humano, é claro que boa parte das pessoas acreditam que tudo é só alarde da comunidade científica, até porque, por óbvio que as más notícias não foram dadas em grupos de WhatsApp. E hoje em dia, se não tá no WhatsApp, não é verdade. Selo tiozão de confiança. E eis que a vida corria bem, até que um dia o Jim leva a Cat pro trabalho, e no caminho algumas situações começam a chamar a atenção, fazendo todo mundo perceber que algo de errado não está certo. Pessoas acidentadas, sangue na estrada e muito policiamento são só meros detalhes do que tá por vir. Isso porque, quando o Jim retorna para casa sozinho, o vírus já entrou em mutação para uma coisa que mais parece uma variante da raiva, e as pessoas comuns passam então a ter seus instintos mais cruéis potencializados, levando o mundo a uma baderna generalizada e sem limite de crueldade. Extremamente violento, e eu não tô exagerando quando eu digo isso. The Sadness é um daqueles filmes contraindicados para quem tem estômago fraco. Isso porque o trem aqui é muito sanguinário, excedendo até o limite do que a gente tá acostumado a ver por aí. Gosta de ver tripa voando? Então fica a dica. Tulipa de Túmulo, chegamos na metade da lista e agora eu preciso que tu deixe like e se inscreva no Capivara Zumbi. Primeiro porque eu, com folga, sou o apresentador mais bonito e gente boa do YouTube. E segundo porque eu sou, com mais folga ainda, também o mais humilde. Comenta aí embaixo se tu concorda. Só para constar, eu vou deixar no card lá nas telas finais mais uma lista onde eu trago os 10 melhores filmes de zumbi de todos os tempos, na minha opinião. Só filmaço, confere depois que esse acabar. Já deixou o like? Bora, diabo, like. O Deserto dos Mortos conta a história da dançarina exótica Molly, que parte em busca de um lugar seguro enquanto a pandemia transforma a gloriosa Las Vegas numa cidade repleta de zumbis. Despreparada para enfrentar o caos instalado, Molly acaba se perdendo no deserto, onde atrai a atenção de um zumbi desgarrado que decide transformá-la em refeição. E é nessa hora que quem está assistindo percebe o quanto o tal zumbi é lento e que aparentemente não representa ameaça, com a Molly, inclusive, conseguindo fugir dele com bastante facilidade. O problema é que a nossa querida Molly não demora para perceber que está em desvantagem. Afinal, diferente de um humano normal como a gente, o zumbizão que persegue ela não precisa descansar e nem dormir e não está sujeito aos efeitos do calor do deserto. E para piorar, o infectado parece que não vai sossegar enquanto não conseguir pegar a coitada da Molly. Com premissa básica e história bem diferente do que a gente está acostumado de ver, eu revirei os catálogos de streaming para tentar achar o Deserto dos Mortos, mas ao que tudo indica, ele não está em nenhum deles. Dessa forma, caso tu queira mesmo assistir, a única saída vai ser recorrer ao crime. Quem nunca, né?
Alguém aqui já ouviu falar de um subgênero do terror chamado como terrir? E não, esse negócio não tem nada a ver com todes, amigues e nem nada dessas encrencas de pronome neutro. Na história de Cultis, a epidemia, a gente vai acompanhar a propagação de um vírus misterioso que atinge uma escola primária da pequena cidade de Fork Chicken e acaba infectando uma das crianças, que logo se transforma numa criatura violenta que quer comer o cérebro de todo mundo. E como todos nós aqui já temos conhecimento de causa de que quando uma criança fica com caganeira, todas as outras também provavelmente vão ficar. Aqui também não demora para que o vírus se espalhe e toda a molecada se infecte, passando a atacar os professores. No caos criado, os professores então se unem para combater a ameaça, liderados por um substituto fudido na vida que cresceu na cidade, percebendo que se quiserem sobreviver, vão ter que fazer tudo que tiver ao seu alcance. E sim, o filme é uma comédia, por isso eu falei lá no começo o termo terrir, que eu não vou explicar o que é, porque eu não tenho petulância suficiente para duvidar da inteligência de vocês, meus pequenos gafanhotos, embora tenha alguns aí que eu juro que deveria. Outro fato interessante sobre Cultis, a epidemia, que aliás conta com o Frodo Bolseiro como protagonista, é que aqui, diferente dos outros filmes do gênero, é explicado a origem do vírus, com uma criança sendo contaminada ao comer um nugget estragado. Original ao extremo, esse filme é cheio de piadas ácidas e cenas sangrentas, bem do estilo gore, e que acaba agradando todo mundo. Assim como outros tantos filmes do gênero, a história de Alive se passa durante o início de uma pandemia zumbi, só que dessa vez sob a perspectiva de um jovem jogador de videogame chamado Ho Jong-woo, que se vê preso no apartamento de classe média onde ele mora, enquanto assiste pela janela o caos se instalar no mundo ao seu redor. Preso e sozinho, o coitado do Ho vai ter que lidar com a solidão e a espera sem fim de um possível resgate que, convenhamos, tem tudo para nunca chegar. À medida que o tempo passa, os seus recursos que ele tinha estocado começam a ficar escassos e logo a fome, sede e a insanidade tomam conta. Afinal, se não quiser morrer de fome, um dia ele vai ter que sair pela porta em busca de suprimentos e encarar a zumbizada que tá lá fora. Disponível na Netflix, Alive, que é um filme coreano, começa apresentando a história sem muita enrolação, mostrando o início do surto e apresentando os protagonistas da história logo nos primeiros minutos, o que é uma boa pedida para quem não gosta de produções muito enroladas. Passado o caos inicial, o filme então muda um pouco o foco para mostrar o protagonista sucumbindo ao desespero de estar sozinho e de não ter notícia dos familiares. O que faz com que quem esteja assistindo fique pensando no que faria naquela mesma situação. Até porque, né? Morrer de fome ou morrer comido por zumbis. Tá aí uma escolha que não tem que ser feita todo dia. Eu, particularmente, preferiria ser devorado por zumbis, mas eu sou meio lelé, então a minha opinião não conta. E tu aí, qual seria a tua escolha? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. A regra é clara. Se o título do filme tem uma letra Z no lugar do S, pode ter certeza que esse é um filme de zumbi. Em The Resort, com Z, acompanhamos o mundo ainda em colapso, mesmo depois de ter passado por uma infestação zumbi e controlado a situação. Para isso, uma empresa multimilionária decidiu que seria uma boa ideia pegar os zumbis que sobraram e prender todos numa ilha isolada. Para quê? Para que os burguês safados pudessem passar os fins de semana atirando nos pobres zumbizinhos comedores de carne humana da desgraça, que estão tudo acorrentados. Porém, como já era de se esperar, merdas acontecem, de modo que, durante uma falha no sistema de segurança da ilha, os zumbis conseguem se libertar, iniciando o projeto Fim do Mundo 2.0. Em resumo, o filme foca as atenções num grupo de sobreviventes que precisa encontrar a saída da ilha para poder sobreviver, coisa que eu particularmente estava torcendo com todo o meu coração que não conseguissem, porque eu queria muito é que eles se E por falar em tomar no zóio, uma informação que seria cômica se não fosse trágica sobre The Resort é que os custos de produção do filme ficaram perto dos 7 milhões de dólares, e os lucros obtidos com a exibição dele nos cinemas foram na casa dos 2.500 dólares. Fala em prejuízo. Usando da premissa de que os zumbis sejam rápidos e mortais, tá aí mais uma opção de filme que, apesar de não ser um espetáculo, é uma boa pedida para quem é fã do gênero. The Resort, com Z, não esquece. Quem sabe das coisas sou eu, e agora eu vou te provar isso. Se tu gosta de enredos que te prendem até o final, com mistérios de tirar o fôlego e bastante sangue voando, meus livros são feitos para ti. Sim, eu sou tão foda que até livro eu escrevo. O Homem de Palha, premiado com o Rubem Fonseca de melhor suspense policial de 2022,
um thriller de serial killer que vai te deixar sem dormir. Colheita de Ossos, finalista do mesmo prêmio em 2023, livro que mergulha fundo na resolução de um crime macabro. E Irmãos de Palha, a sequência de O Homem de Palha que promete levar os mistérios do primeiro livro ainda mais longe. Esse ainda não ganhou prêmio nenhum, porque ele foi publicado esse ano, e os melhores desse ano só saem no ano que vem. Eu avisei, eu sei muito das coisas. Link para conhecer? Na descrição, valeu! Na trama de Paciente Zero, uma mutação do vírus da raiva passou a transformar as pessoas do planeta em seres irracionais, com o contágio acontecendo em 90 segundos após uma mordida ou contato com fluidos corporais dos infectados, como a saliva, por exemplo. Dessa forma, todos que sobraram da população saudável estão escondidos em abrigos nucleares subterrâneos, enquanto cientistas tentam descobrir a cura através da, escuta essa, entrevista com um infectado em busca do paciente zero. Pois é, se o nome do filme fosse Entrevista com um Infectado, estaria tudo bem também. Voltando à história, a única pessoa capaz de se comunicar com os cientistas é um homem chamado Morgan, que apesar de ter sido mordido, não chegou a desenvolver os principais sintomas da doença que levou o mundo ao caos. Lutando desesperadamente para encontrar a cura que pode salvar sua esposa, Morgan ainda conta com a ajuda de Gina, uma cientista que nutre uma paixão doentia por ele. Nesse caso, é literalmente doentia, até porque o cara tá infectado, né? Disponível na Prime Video e com um elenco bem conhecido, com destaque para Natalie Dormer interpretando a cientista apaixonada. Paciente Zero tá longe de figurar entre os melhores filmes de zumbi que todo mundo conhece, mas ainda assim é legal o bastante para estar aqui na lista dos que pouca gente conhece. Em resumo, é um filme que fica na média, com história legalzinha e ótimo elenco, como eu já disse. Para dizer a verdade, eu vi o filme mais pelo elenco do que pela história, então fica aí a teu critério assistir ou não. Guerra dos Monstros talvez seja o filme com zumbi mais sem noção que eu já tenha ouvido falar. É sério. A história se passa na pequena cidade de Guilford, conhecida por ser uma das maiores produtoras de carne ultraprocessada do país e também por ser um lugar onde zumbis, vampiros e humanos coexistem pacificamente. E se depois disso tu ainda tá achando que a bizarrice é pouca, fique sabendo que a história não termina por aí. E quando alienígenas, não, tu não ouviu errado, quando alienígenas aparecem na cidade por uma razão que ninguém sabe explicar, a até então barreira pacífica de convivência se rompe, criando um caos sem precedentes onde todo mundo se ataca entre si. É vampiro contra alien, alien contra zumbi, zumbi contra humano, ou seja, uma zona. E devido a essa nova realidade, um grupo que agrega zumbis, vampiros e humanos se une para sobreviver, deixando as diferenças de lado para tentar frustrar os planos extraterrestres da cidadezinha. Disponível aqui no YouTube para aluguel e contando com a Vanessa Disneylândia e o Bob Odenkirk no elenco, Guerra dos Monstros é um daqueles filmes repletos de humor negro, nos apresentando diálogos ácidos e sarcásticos, além de fazer algumas referências e tirar sarro com outros filmes. O problema é que em alguns momentos ele também investe nas típicas piadas de besterol aborrecente, que para mim sempre soam mais irritantes do que engraçadas. Em resumo, é outro terrir aqui da lista, que não deixa nada a desejar nas cenas gore, sendo outra boa indicação que provavelmente vai agradar todo mundo, desde os fãs de terror até aqueles que só estão querendo dar uma risada, apesar dos pesares. Se ainda não viu, vale a pena dar uma conferida. I'm a Hero é um mangá sobre apocalipse zumbi que venceu vários prêmios e ganhou bastante popularidade no mundo em 2009, quando foi publicado. E como todos já sabem, o mercado audiovisual tem apetite voraz, de modo que não demorou muito para que o tal mangá virasse um filme. Na história, somos apresentados a um apocalipse zumbi que começou com uma doença transmitida por vírus e que se espalhou pelo Japão. Tudo mostrado pela visão do tímido assistente de desenhista Hideo Suzuki, que é uma pessoa pra lá de estranha, pois a coisa que ele mais valoriza no mundo é uma arma que ele mantém no cofre, porque segundo a lei, o uso dela não é permitido. Ou seja, depois não sabe por que não come ninguém. Maluquices à parte, a única salvação do nosso personagem, com um parafuso a menos, é fugir pro Monte Fuji, já que segundo informações que ele leu antes da bateria do celular acabar, o vírus que causou a doença não sobrevive nas alturas. Outro que eu não achei em streaming nenhum, I'm a Hero é um filme repleto de humor negro e críticas sociais, que embora seja uma coisa que soe chata de se ouvir às vezes, faz bastante sentido no contexto da história. Outro ponto legal é a caracterização dos zumbis, que aqui são mais parecidos com animais correndo alucinados sem muito controle do corpo. Em resumo, um bom filme de zumbi que quase ninguém conhece,
pelo óbvio motivo de que ele não está disponível em lugar nenhum, a não ser nos 7 mares da internet. Editor, coloca aí aquela cena do Jack Sparrow navegando só pra gente não perder o costume. Misturando comédia e terror com crianças, Pequenos Monstros pode até parecer título de filme que conta a história de vida dos filhos do vizinho. Pois é, tem dias que dá vontade até de chamar um exorcista. Enfim, na história, Lupita Nyong'o interpreta a tia Caroline, que é como é chamada pelos estudantes de um jardim de infância. Certo dia, a professora sai em excursão com a turma para uma divertida fazendinha, onde as coisas não dão muito certo. Para começar, ela leva como ajudante o músico fracassado Dave, que é tio de uma das crianças e só aceitou ir junto porque está interessado em molhar o biscoito com a professora. E para completar a tragédia, corpos de zumbis comedores de carne fogem de um laboratório militar secreto vizinho do local e passam a rumar em direção à fazendinha. Já viu o estrago. Mais um que não tá nos streamings, e percebam que esse é o principal motivo de pouca gente conhecer as indicações. Pequenos Monstros é o filme mais leve aqui da nossa lista, porque nele a gente vai presenciar o enfrentamento aos zumbis da visão inocente das crianças, além do esforço dos adultos em fingir que tá tudo bem e que tudo aquilo não passa de uma brincadeira, embora não seja. E também não dá pra esquecer que o filme é uma comédia, de modo que não dá pra esperar ver zumbi devorando as tripas de uma criança. Até porque, né, minha gente, devorar a tripa de adulto tá tudo certo, mas de criança já é demais. The End é um filme de zumbi que conta a história de um homem de negócios que fica preso no elevador do escritório em que trabalha enquanto um vírus misterioso se espalha por Roma, transformando os pacatos cidadãos italianos em feras canibais enlouquecidas. Usando todas as suas forças para conseguir escapar da sua prisão temporária e reencontrar a família, Cláudio, que é o nome do tal homem, quando passa a receber notícias do que está acontecendo nas ruas, fica na dúvida se a melhor opção é mesmo sair do elevador ou ficar dentro até que o negócio se acalme, já que aquele provavelmente seja o lugar mais seguro da cidade. Filme italiano que aproveita bem o espaço apertado para gerar na gente aquela sensação de desconforto claustrofóbico. Tudo na trama de The End é mostrada pela perspectiva do Cláudio, de modo que o espectador vai passar, sei lá, uns 90% do filme preso no elevador junto com o personagem, sabendo que lá fora tem uma invasão zumbi em curso, mas só tendo acesso às informações que o Cláudio consegue receber através do celular. E embora boa parte do terror aqui seja só sugerido, ou seja, não aparece, o Cláudio ocasionalmente consegue forçar uma abertura na porta do treco, deixando que a gente tenha uma ideia do caos que tá lá fora. E se agora tu tá aí se perguntando se não tem cena violenta e sangue no filme, já que eu falei que 90% é dentro do elevador, calma que tem. Até porque não demora para que os infectados comecem a tentar entrar, deixando o terror mais explícito e acompanhado de algumas cenas bem violentas. Eu sou o Pablo Zorzi, confere as outras 2 listas com mais indicações de filmes de zumbi que eu preparei aqui dos lados. Fui!